Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui. Seu amigo Anderson Bravo, hoje eu tô melhor, né? O pessoal viu a postagem que eu postei lá do último episódio, deu passando mal aqui. Irmão, eu tava preocupado com o deputado. Eu falei, se eu der um treco aqui, o deputado vai ficar desesperado. Muito bom poder ter você comigo. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Você quer quem aqui na mesa? Fala aí, manda o nome que você quiser. Eu entro em contato, nem sempre dá certo. Agradecendo sempre a galera da Didático Tech. Davi? Opa. Ele voltou. Atendendo a pedidos, a minha voz favorita voltou. Fala, Davi! Tô aqui. Pô, muito bom ter você aqui, meu amigo. Hoje eu tô recebendo aqui, eu vim de lá pra cá fazendo as contas de quanto tempo eu conheço esse camarada. E aí eu usei como base o meu filho de 19 anos. Eu conheço Vossa Excelência há 22 anos. Franklin Ribeiro. Salve, salve, meu brother. Seja muito bem-vindo, irmão. Embora a gente tenha se reconectado agora nos últimos 4 anos, Por aí? 2018, né? Por aí, mano. A gente se reencontrou. Mas eu te conheço, mano. Eu comecei a lembrar, sabe o que eu comecei a lembrar? Eu não sei se ali é Porto Novo ou se ali é Porto da Madama. Você tinha uma sala, um escritório ali. Isso. Ali Porra da Madama. Porto da Madama, pô. Então, Ali é uma loja. Começou ali a eu empresa. ia lá, Caraca. entendeu? E ali, em frente, do outro lado da rua, a primeira igreja que botou tenda em São Gonçalo, uma nova vida, que era ela era uma tenda de circo. Como é que eu lembro das coisas? Exatamente. Então, aí eu lembrei de você lá, que eu ia lá no teu escritório, na tua sala, foi onde eu conheci Na o loja? Farley. Pô, Na minha loja. Ali era a então, loja. irmão, eu te conheço dessa época. Que isso? Nem você lembra disso, né? Nem eu lembro disso. Negão, muito bom ter você aqui. Pô, Maravilha. você sabe que a alegria de um preto é ver outro preto, né? É verdade. Ainda mais quando vê esse preto bem, feliz, próspero. verdade. Franklin, tu é empresário, sobrevivente, proprietário da... Põe aí, Davi. Mundo... É Mundo 2 ou do? O do. Mundo do Acrílico, aí. Sua loja é loja, fábrica, é tudo? É tudo. Loja, fábrica. A gente tá nesse negócio há 25 anos. 25 anos? 25 anos. Aí quando eu falo 25 anos, a primeira pergunta que fala é o seguinte: você pegou do teu pai? Que parece que é isso, né? Mas eu não peguei do meu pai, não. Em 1998, a gente conseguiu montar, e a gente estava trabalhando, era eu e a Fátima, na época, então, a minha esposa. A gente conseguiu montar um Mundo Acrílico com a ajuda do meu falecido pai, onde ele deu só o chão para a gente poder colocar. A gente montou ali um showroom. A gente era representante de uma fábrica e a gente vendia ali material de cozinha, banheiro, presente, decoração, num quiosque, no Niterói Shopping. Irmão, eu entrei no Instagram da tua empresa e eu fiquei abismado como tem coisa que é parte desse universo acrílico que às vezes a gente não percebe que tá no cotidiano da vida. Só que teve uma coisa que me chamou a atenção, vou ser honesto, não sei se você quer entrar nesse assunto aí, que é o seguinte: eu acho que tu ficou mais rico do que tu já era. Porque eu sei que tu é bem de vida pra caramba, graças a Deus. Mas eu percebi que toda aquela parte de proteção nesse período de Covid, você atuou. É verdade. É verdade. Que a gente, na verdade, não se liga. Tipo, hoje você entra num banco, tem aquela proteção, supermercado. Isso. A pandemia te fez mais rico? A pandemia, ela fez com que a gente conseguisse produzir muito mais do que a gente, de fato, produz. E produziu nesse tempo todo de existência da empresa. É bom salientar que, mesmo com a pandemia, mesmo com uma demanda grande, a concorrência ela sempre existiu. Uhum. Então, era necessário você poder ter preço, ter prazo, né? E algumas vezes condições de pagamento para que você pudesse escoar ali com êxito o seu material. Mas foi algo muito representativo na nossa história, a pandemia, né? Pelo aspecto financeiro. Pelo outro aspecto, foi muito triste, porque foi na época que a gente perdeu a nossa mãe, eu e a Érica, e a gente sentiu muito isso ali. Mas a gente também entendeu na época que foi um chamado de Deus para a vida dela. Eu trouxe aqui um amigo, o Alexandre, e ele viveu mais ou menos isso. A pandemia, a empresa dele cresceu muito, do ponto de vista, ganhou muito mais dinheiro, mas ele também perdeu o pai.
Então ele viveu esse dilema, né? É. Que acaba sendo um dilema da vida. Acaba sendo um dilema, né? Tipo, o que você prefere? Ganhar mais dinheiro ou ter sua mãe com você? Óbvio que eu quero ter minha mãe mais óbvio, comigo. né? Não se Mas compara, conta um pouquinho desse teu início aí. Você tava falando que teu pai deu o chão, vocês eram representante, na verdade. Na verdade, a gente, até então, eu casei em 1997 e... 1900 o quê? 97. Eu casei em 98, hein? Um aninho depois. Esse período, na década de 90, especificamente na década de 90, 10 anos, de 1990 até 2000, eu era esportista. Eu era esportista e eu pegava onda. Então, eu sempre morei em São Gonçalo. Tive a oportunidade de poder ir para alguns países representando o Brasil, surfando como bodyboard. Eu sou homenageado em São Gonçalo como cidadão honorário do município, por ter sido o único atleta do município na história a ter representado o Brasil morando em São Gonçalo, no Japão. Sério? Então, o Japão... Tu pegou onda no Japão? Peguei onda no Japão. Pô, tirou onda mesmo. Né? Tem um arrependimento incrível, porque eu estava no Japão, e na época eu estava no Japão, acabou o campeonato, e a galera falou, todo mundo assim, gente, vamos todo mundo para a Indonésia. Só que eu tinha acabado de casar. E aí eu me lembro que o dinheiro que eu tava no bolso, comparado com o dinheiro que se ia gastar na Indonésia, gente, dá para você poder ficar lá no Sheraton 2 meses, assim. E aí eu não fui. O pessoal todo foi. E o pessoal todo foi e viveu algo maravilhoso. Eu querendo voltar para casa. Essa parada da Indonésia, eu acho que foi uma época, né? Eu trouxe o mestre Maribu aqui do Jiu-Jitsu e ele conta umas histórias dessa que foi pra Indonésia, uma galera pra Indonésia e fez a vida, mano. Fez a vida, né? Eu não fui. Aí agora, recentemente, eu encontrei um amigo querido que surfava comigo, que é o Marcelo Pedro, foi campeão, um grande atleta, uma referência. Falou, Frank, eu tô fazendo uma barca só com a rapaziada da antiga. Vamos nessa barca? Topa? Falei, Marcelo, a tentação é muito grande. Mas aí a gente tá vendo se é o momento de ir mais e vamos ainda. Pô, então, peraí, tu foi surfista de viajar... Brasil todo e alguns países do mundo. Sério mesmo, cara? Tu tinha quantos anos, tu lembra? A gente tá falando... na década de 90, né? A gente tá falando aí que foi uma operação aí desde os 15 Morava em São até os 25 Gonçalo, anos. mas onde é que você treinava? Eu treinava... Começou em Piratininga, surfando de prancha, né? Piratininga, Pedra da Baleia. Baleia, prainha, praião, Havaí. Caraca. Pegava o 39. É isso mesmo. Com um dinheirinho só pra poder ir, pra poder voltar. E quando tinha que comer... Aí amarrava no plástico assim, dentro do short. Caraca, é muito bom isso. Né, cara? O tal do Michelão que você comia na praia, né? É isso aí. E o dinheiro do italiano quando você conseguia ter o dinheiro do italiano. Mas você que mora no Rio de Janeiro, vocês chamam de joelho. A gente gonçalense raiz chama de italiano. Igual vocês chamam pipa, a gente chama de cafifa. A gente solta cafifa, raia, folhão, pitete, ratinho, não é isso? Exatamente. Aqui a galera com o maior respeito a você, carioca, vocês só conhecem pipa, irmão. Vocês não sabem que é botar um morcegão, um peãozão, uma raia. Folhãozão, aquele folhãozão com aquela fita do lado assim. Esquece, tá doido, um vem cortando de aqueles fora. pitetinhos assim, ó. Certinho. Aí, você falou um negócio de São Gonçalo? Outro dia eu vivi uma experiência muito engraçada. Eu fui numa loja de uma pessoa e eu bato no peito que sou de São Gonçalo, irmão. Eu tenho o maior orgulho de falar que sou de São Gonçalo. Onde eu vou. Você sabe que eu tenho uma experiência legal com isso pra caraca. Eu tenho um amigo meu que é um mega empresário, que são os donos da Faculdade Universo, né? Os caras estavam na frente, anos-luz, de muita gente que estão começando hoje. Eles estão na frente há 20 anos atrás. E num dado momento em Taquatiara, eu estava conversando com o Wallace e chegou alguém perto de mim e começou a falar mal de São Gonçalo e está do meu lado, o Wallace Salgado de Oliveira. Ele falou, meu irmão, não fala da minha cidade, não. E quando aquele cara fala, quem conhece o tamanho deles empresarialmente falando, não tem um que não respeita, né? Então isso ficou marcado para mim há muitos anos atrás, o Wallace defendendo São Gonçalo com veemência, batendo no peito. Então, né? eu vivi algo semelhante. Eu cheguei numa loja de um empresário de sucesso e tal. E aí, quando eu botei o pé na loja, ele gritou lá, o Gonçalense aí. Eu falei, sou eu mesmo. Aí ele foi me apresentando os funcionários dele. E um dos funcionários, ele disse, isso aqui também é de São Gonçalo. Aí o cara disse, não sou não. Tá. Aí o cara, que isso, rapaz? Deixa de ser bobo. Ele, não.
Tipo assim, hoje mora em Caraí, né? Aham. Aí tal, passou, eu já fiquei boladão, cara, já olhei o cara atravessado assim, né? E fui lá, tomei café. Quando chegou a hora do atendimento, que eu fui lá pra ser atendido, o cara me põe pra ser atendido pra esse funcionário. Aí o cara quis falar no meu ouvido, não, sou desculpa aí, eu sou de São Gonçalo mesmo, eu sou cria do Cata. Eu falei assim, irmão, pra mim tu é frouxo. Porque quem é gonçalense tem orgulho de bater no peito que é gonçalense. Eu tava dentro do metrô em Berlim, na Alemanha, em Berlim, conversando com outro amigo, e a gente, cada um sentou no banco assim, então, favela reinou, né, irmão? A gente não tava falando baixinho, tava falando assim, conversando aqui. Dentro do metrô. Um cara vira e fala assim, o gonçalense tem um sotaque próprio. Aí o cara falou assim, irmão, lá na ponta assim, tu é da onde? Eu, São Gonçalo, ele, sou do Porto da Pedra, meu irmão. Mas tá vendo aí, Renan? É gostoso demais, irmão, né, filho? Irmão, eu sempre falo, cara, quem é de São Gonçalo carrega uma sobrevivência. Eu cheguei na França, o cara me pega no aeroporto, Charles de Gaulle, em Paris, ele me pegou. Quando eu entro no carro dele, não, leva o carro. Eu, que é isso, pastor? Pastor Adilson, lá de Orleans. Ele, leva o carro. Eu falei, tá maluco, irmão? Ele falou, irmão, quem dirige em São Gonçalo, dirige em qualquer lugar do mundo. Ah, que bacana. Então, assim, eu tenho orgulho. Você tem esse orgulho? Eu tenho, eu vivo tendo esse orgulho e a minha preocupação de um tempo para cá é poder passar essa identidade para meus filhos, né? É poder passar para ele que de fato não importa da onde você vem, É isso. mas aonde você quer chegar, Uau. né? E que tudo depende de uma atitude para você poder chegar onde você quer, porque a vida ela é feita, ela tem uma mágica, né, cara? Tem uma mágica inexplicável. As coisas, elas acontecem quando você primeiro memoriza, depois quando você escreve, depois quando você vai em direção dela. No meio de tudo isso, vai acontecendo coisas que vão, no meu entender, já estavam preparadas para você. E aí você acha que foi a sorte. Mas não foi a sorte, cara. Aquilo ali foi Deus. Aquilo ali foi o seu agir, o seu ir, acreditando em algo que você até então não consegue mensurar. Mas as coisas vão acontecendo, as coisas acontecem. Isso aí para tudo na vida, né? Eu falei pra uma pessoa essa semana sobre aquele texto clássico, né? Quando Deus fala pra Josué, onde tu colocares a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Mas a Bíblia mostra uma coisa muito bacana em Josué, que é, embora ele tivesse essa informação, e quem tem essa informação poderia fazer o quê? Se aonde eu colocar o pé, o lugar é meu, eu coloco o pé o dia e a hora que eu quiser. Já é meu, certo? Só que a Bíblia vai dizer que Josué acordava de madrugada. Ele acordava de madrugada para ir em busca daquilo que já era dele. E aí eu falei isso pra pessoa, não basta só você receber uma informação que pode acontecer, o que você tem feito para? A gente outro dia tava conversando em off sobre a nossa origem, da onde a gente veio, né? Cada um tem sua história, mas a gente meio que vem do mesmo lugar, pô. Exatamente. A gente é de uma cidade dormitório. No mesmo tempo, né? São Gonçalo é uma cidade dormitório. Até hoje. Infelizmente. Você e na vê nossa época ainda era mais pesado ainda. Você vê hoje no fluxo, né, cara? O horário comercial, né? A pessoa, a Niterói Manilha tá engarrafada, o pessoal indo trabalhar de manhã cedo. E ela tá livre e ela tá engarrafada para quem vem, né? No horário... Os maiores, se a gente analisasse, e eu sempre... Eu tenho alguns sonhos, né, pra cidade de São Gonçalo, mas não sei se um dia eu vou transformar isso em verdade. Se você parar a pensar, os melhores profissionais que produzem no Rio de Janeiro estão em São Gonçalo. É verdade. Essa massa que você fala de engarrafamento na ponte, de contorno, é exatamente essa massa que produz... Que é a mão de obra qualificada, né? Ela mora em São Gonçalo. Exatamente. Então, você imagina se essa cidade tivesse esses recursos de empresa, de indústria. Cara, a gente seria uma cidade conhecida no Brasil. E a gente não esquece. Eu tava me lembrando... A gente tava conversando aí, você, não, eu morei no Maria Rita. Eu falei, caraca, a gente foi vizinho, nunca se encontrou quando eu era criança. É verdade. Eu morei no Maria Rita, né? Na verdade, eu morei em todos os bairros de São Gonçalo, né, irmão? Minha mãe era barraqueira pra caraca, arrumava confusão, brigava com todo mundo. Ali foi do princípio. Logo no início, a gente morou, quando eu casei, eu morei no bairro de Neves, ali, no conjunto habitacional que tem ali. Depois do conjunto habitacional, eu consegui voltar para onde eu tinha saído, onde meus pais moravam, Esse né? conjunto que você fala, Neves, é onde ali? Ali no Paiva? Ali? Lúcio Tomé Feiteira, Lúcio aqueles conjuntos ali, de casa ali. Minha tia morava ali, eu morava num sobradozinho em cima da casa dela ali.
E ela me ajudou muito. No início era muito difícil, pagava as coisas com muita dificuldade, né? E logo depois eu fui para Maria Rita, voltei para Maria Rita, né? E aí eu comecei a sair de um ambiente, comecei sempre procurando dar, de tempo em tempo, ter um upgrade, né? Para você poder melhorar. Nunca se acomodando, né, cara? Eu nunca fui de me acomodar com nada e com ninguém, entendeu? Eu acho que a vida ela não é ensaio. A vida ela parte de um pressuposto que você teve a oportunidade dado por Deus, mas a partir daí é você procurar deixar uma história, deixar um legado, é você querer ser na vida do próximo o que de fato você quer que as pessoas sejam na sua vida, é você ter essa capacidade automaticamente. A gente mais ainda, né, cara, porque a nossa etnia, a nossa cor da pele faz com que a gente seja resiliente. Não tem como você passar desapercebido por isso, tanto na sua vida quanto na vida do próximo. É dia após dia, é você entrando em lugar, as pessoas vendo você e dando a perceber que você não está ali, as pessoas querendo impor sobre você situações assim no cotidiano. Tem aquela dúvida, né? Que você aquela tem dúvida, tipo, você entrar numa loja de um shopping, gera-se a dúvida. Gera-se a dúvida. Quem é ele, né? Exatamente, né? Então, esse discernir, essa batida toda que a vida impõe sobre você, não tem outro jeito. Você acaba sendo um cara automaticamente um cara resiliente, né, cara? E posso te dizer uma coisa? Maravilha que seja assim. Sabia? Não sei se eu conseguiria viver de uma outra forma, onde que tudo pra mim tivesse uma outra pegada. Se todas as portas estivessem abertas. Se todas as portas estivessem abertas. Eu não sei que história eu deixaria. Você lembra em que momento da tua idade, de momento da vida que você viveu assim, o primeiro conceito do preconceito? Você lembra assim, do primeiro? Na verdade, tudo isso você começa a ter você começa a fazer uma leitura muito mais lá na frente do que naquele momento que você viveu lá atrás. Até porque as informações que você tem hoje sobre preconceitos, quando a gente está falando da nossa adolescência, a gente entendia aquilo ali como algo ruim, que fazia muito mal para todos nós, mas a gente não entendia que aquilo ali era uma coisa, uma maquinação, sabe? Um conceito que a branquitude tem de poder estender, sabe? A situação escravocrata na sua vida, de querer que você seja bem, seja excelente, mas não seja nunca mais do que eles, sabe? Isso existe, isso é uma coisa velada. Não se marca hora e dia para poder agir dessa forma entre eles, como se fosse uma reunião da Ku Klux Klan, mas de fato isso aí tá entre parentes, né? E você vê isso aí no dia a dia mesmo, né? Então você diz o seguinte, que na tua infância e adolescência acontecia, mas você não tinha percepção. Você não sabia dar nome. Você não sabia dar nome. Hoje em dia, você vê que uma pessoa errou... Mas já te fazia mal. Já me fazia mal. Você vê que uma pessoa errou tão quanto você errou, e as consequências sobre elas são muito menores do que a sua. A punidade sobre ela é muito menor do que sobre a sua. Você tem a obrigação de poder provar cada vez 10 vezes, 5 vezes mais do que, de fato, uma outra pessoa branca tem que estar provando. Isso é um fato. Isso tá, e eu não vou passar nunca desapercebido por isso, não vou deixar de falar nunca sobre isso. Ainda mais quando a gente vê que tudo que, de fato, tem que acontecer na nossa vida, né, é uma coisa que a reação vai depender de nós. Mas já houve alguma situação que você, tipo, chegou ao estresse? Ou você sempre contornou? Porque eu, Anderson, tá? Eu tenho duas coisas que fazem parte da minha postura social
Não só como racismo, porque eu acho que a discriminação, no meu caso, já sofri a discriminação racial, a clássica, já sofri a discriminação econômica, de não ter, de não ser, cultural, né? E sofri, quando eu começo a conhecer o universo evangélico, a discriminação eclesiástica, que é eu não era ninguém naquele ambiente familiar de igreja. Sabe aquela igreja que o pai é pastor, o avô? Isso. E eu era o cara que tinha acabado de chegar, tinha levantado a mão numa segunda-feira. Isso. Ainda me vestia como funkeiro, ainda tava aprendendo, então eu ainda usava o cordão, ainda usava a calça cagada, e todo mundo de terno e gravata, então eu comecei a sofrer discriminação naquele ambiente. Só que eu tenho duas coisas em mim que me faz ter essa resiliência, essa sobrevivência. Primeiro é o deboche. Eu preciso do deboche para sobreviver. Então, o deboche na minha vida, ele se tornou uma arma de defesa. Então, você me zomba, eu preciso raciocinar rápido e fazer disso uma piada e te colocar lá embaixo, te zonear mesmo, mas no deboche. E a segunda é a minha postura de um cara de 1,36 m que tem disposição para ser na porrada a qualquer momento. E você sabe que isso... O cara já dá 2 passos pra trás. Você tem isso? Você é um cara que releva? Você é um cara que... Você já teve uma situação que você teve que se impor, meu irmão? Ou não? Ô Anderson, a gente tem essas situações de uma forma quase que cotidiana. Sim, fato. A gente lá na empresa, quando a pessoa vai chegar para poder ter uma reunião com o seu Franklin, e eu tô entrando na empresa, falava, entra. Eu falo, não, vou esperar o seu Franklin poder chegar. Tá falando sério? Isso é normal. Não, filho, eu sou o seu Franklin, né? Outras situações, tava eu e a minha esposa, e aí eu tinha uma Land Rover, e aí eu tava chegando na empresa, e aí o carro é meu, no meu nome, eu desci do carro dirigindo, e aí ligou uma pessoa depois de alguns dias que presenciou aquela chegada. Ele falou, eu quero falar com a dona. Mas, cara, não tem dona. Aqui tem um dono. Não, eu quero falar com a dona, nessas características assim, colar. Aquela dona da Land Rover que chegou e ela desceu da Land Rover dela. Então, a Land Rover não podia ser minha. A Land Rover era dela porque ela era branca, né? Entendi. Preto pode tudo, pô. já dizia a música, né? E por último agora, eu no meu apartamento em Caraí, eu desci para poder correr, né? Botei um short, botei uma bermuda, tava um calor, um cordão, e desci para poder correr de noite, porque a praia fica mais vazia, é legal poder correr, né? Desci para poder correr. E tava ensinando meu filho a andar de bicicleta, né? Então ele ia andar de bicicleta e eu fui correr no calçadão à noite, coisa e tal, aquele negócio. E quando eu atravesso em frente ao meu prédio para poder entrar na minha portaria, o porteiro podia abrir a porta da garagem para poder entrar, mas estava todo mundo entrando. Não, seu Frank, entra por aqui. Nisso que ele falou no olhar, entra por aqui, e eu fui entrando. A moradora aqui, que era uma senhora, ela fecha. E aí todo mundo ficou sem graça, o filho dela ficou sem graça, o porteiro falou, é seu Frank que tá entrando, né? E aí ela... Seu Frank é o que mora na cobertura, só isso. E aí ela não sabia onde botar a cara. Ela não sabia onde botar a cara, né? E aí eu parei. O meu comportamento foi olhar para a cara de cada um deles, né? E saber o quê? Que aonde eu tô, muitas das vezes não está preparado para poder me receber, muitas das vezes só recebe eu da minha etnia, que não é possível num prédio que tem aí aproximadamente em torno de 30 apartamentos, né? De classe alta, só tem eu como negro, né? Então... Mas eu vivi isso, eu te falei, né? Eu te falei, esse caminhão do IBGE foi fazer lá o censo onde eu moro e descobriu que naquele prédio que você foi lá, só eu sou preto lá. Isso acontece direto, né? Eu tô almoçando semana agora com meus filhos num restaurante aqui na Barra da Tijuca, e o restaurante lotado, mas lotado, o que é lotado? É um ambiente que tem 300 pessoas, 350 pessoas, só tem
eu de negro. Negro de verdade, raiz. Né, não é Nutella disfarçado, não. Você vê que é preto de verdade, né? Só tem eu ali, né? Então, quer dizer, cara, isso é uma situação que a gente, quando tá ali, quem fala muito disso pra mim, quem vive muito isso, que tá em lugar que, de fato, só tá ele, que não foi preparado para outra pessoa tá, que sabe conviver com a indiferença, é o Kleber Lucas, né? A gente conversa muito sobre essa diferença. Kleber Lucas, o cantor. Kleber Lucas, o cantor, meu pastor. E como é que é essa coisa da igreja? Porque eu tava falando pra você agora há pouco das experiências de adolescência, né? Então eu me lembro, eu tenho uma lembrança muito clara, eu devia ter entre 8 e 9 anos, tô jogando bola na rua, ali no Travessa Lucas, na Covanca, e o Jorginho era um amigo, lourinho daquele cabelo lisinho assim, aquela época que todo mundo fazia cabelo Chitãozinho Chororó, lembra? E ele fala, vamos lá em casa tomar banho de piscina. Aí eu, vamos lá em casa tomar banho de piscina. Pô, a casa do Jorginho tá doido? Uma piscina na década, tá maluco? Assim, e era aquelas piscinas de plástico, cara. Mas era uma piscina, né, meu irmão? Pô, tá doido? Daqui a pouco eu vi a mãe do Jorginho chamar Jorginho. E ele sai, eu tô na piscina. Eu ouço ela falar com ele, eu não quero esse neguinho na piscina. Cara, eu não esperei ele chegar. Eu já saí, já fui embora, nem disse nem obrigado, fui embora e toquei minha vida. Criança. Mas foi na igreja, chamada evangélica, que eu vivi o racismo crônico. Foi a primeira vez que eu sofri o racismo, aquela coisa, tipo assim, esse neguinho aí, do tipo, agressão, sabe? Como é que você lida com esse universo? Porque a gente percebe que tem. Eu percebo que a gente é meio tolerado. Tolerado pelo talento que tem, tipo Kleber Lucas. Pô, Kleber Lucas é um talento. Indiscutível. É um compositor indiscutível. Então, tipo, o cara é preto, mas o cara escreve uma letra que, pô. E aí, quando eu tava conversando com ele, eu falei, cara, eu adoro essa música. Que música? Jeová é o meu cavaleiro. Ele falou, essa música é minha. Eu que escrevi. Eu falei, você tá maluco, então, rapaz? Eu conheço essa música desde quando eu sou gente. Então, e aí você, tipo, você passa a ser tolerado, né? Então, Anderson, tudo isso aí, cara, é uma verdade nua e crua. Até pouco tempo atrás tu vê o Brasil um país hipócrita nessa questão? Totalmente. Nessa defesa do negro, tu vê... Totalmente. Voltando pro aspecto dos evangélicos, né? A gente tá ainda lastreado ainda pela parte da escravidão, até mesmo dentro das igrejas evangélicas. E aí, durante muito tempo, faço parte da Soul, vai fazer 10 anos, e há 10 anos eu morava em Niterói e vinha para a Barra da Tijuca. E as pessoas não conseguiam entender porque eu vinha para a Barra da Tijuca e eu não frequentava nenhuma outra igreja em Niterói. Aonde que eu passei, que eu tive muitas amizades, e por muitos eu fui muito acariciado, mas sempre teve o racismo ali. Sempre. Era uma coisa e continua sendo uma coisa. Uma das igrejas que eu frequentei, que é uma igreja em Niterói, que eu fui membro durante muitos anos, e as pessoas têm um carinho muito grande por mim, que é uma igreja plena, só tinha eu de negro, num movimento aí de 400 pessoas. Hoje tem esse número, antigamente era menor, mas só tinha eu de negro. Então, lá não fui maltratado, porque lá a gente tinha uma relação que a gente começou com a igreja junto com o pastor, a gente tinha uma relação muito bacana com o pastor, até hoje ainda tem. Mas aonde eu passei nas outras comunidades, no Centro Evangelístico de Caraí, era notório, sabe? Era notório a questão do racismo. E quando eu encontrei a Soul, foi um divisor de água na minha vida. Uma amiga da minha mãe me apresentou a Soul, e aí a gente começou a caminhar. A Adriana, ela vem a ser a Adriana Sorrentino, ela vem a ser a ex-esposa do Edmundo, aquele jogador. Ela me apresentou a Soul. E ali eu me lembro que na Soul ali a gente começou a caminhar, eu e Kleber, e a coisa foi andando e a gente foi começando a viver um novo momento a nível
de um espaço onde eu me sentia respeitado ali e ter ele como uma referência pela minha etnia, sendo ele o líder daquele lugar ali, e pela palavra, e comecei a rever e entender todo um processo evangélico, né? Que, de fato, o evangelho não pertence aos evangélicos, meramente falando, que Deus ele tem uns valores que a igreja evangélica não dá lucro para a igreja evangélica, pelo contrário, traz prejuízo. Deus, ele não é evangélico, né? E aí a gente começou a viver e a experimentar, né, um comprometimento sem obrigação, mas um comprometimento através do amor, da graça, com uma vontade de poder fazer pelo que Cristo é, não pelo que ele pode fazer por você. Isso diferencia cotidianamente a sua experiência de vida na Terra, junto com os seus, né? Então, você começa a se colocar numa posição, numa postura, em relação ao cristianismo, que você até então se revê e vê que o que você via e entendia o que é cristianismo estava muito mais a ver com o que Deus podia fazer por você, que isso também é importante, mas isso não pode ocupar o principal lugar da fé na sua caminhada. E você precisa identificar isso e saber aonde que você vacila e aonde que você começa a compreender tudo isso. Como é que é ser ovelha do Kleber Lucas, essa figura emblemática, talentosíssima, de louvores que vão eternizar, mas que é uma figura pública envolvida em várias situações ditas de controvérsia. Você, como ovelha, como é que é isso? Reverbera em você? Você recebe mensagem no WhatsApp? Pô, teu pastor aqui, ó. Como é que isso é pra você? Não muda nada. Isso para mim reverbera em muito, né? Mas a mídia em si, ela se preocupa muito, ela está muito ali no pretexto, ela não está no contexto. Uau. A mídia em si, ela não vai lá nos nossos cultos e vê o pastor Kleber Lucas no púlpito pregando, trazendo uma palavra de vida, que na grande maioria é para aqueles desigrejados. Gente que já apanhou, fazia parte ali de cúpulas, fazia parte de grandes igrejas, mas todo arrebentado por dentro e não podia largar aquilo ali. Não podia largar porque estava fechado com tudo, com as coisas mais ordinárias, horríveis, assim, que você possa estar imaginando. Sempre voltado com poder. Poder, conhecimento, o status, as portas que se abrem, mas só que em um dado momento o cara ele se enoja daquilo ali, num dado momento ele se separa, num dado momento ele é expulso, e aí aonde ele encontra abrigo é onde antigamente ele jamais entraria para se abrigar. E que é um ponto que é pouco observado daqueles que se decepcionam com o dito sistema e ainda assim querem congregar, né? Porque existe aqueles que se decepcionam com o sistema e desandam a não querer mais saber de igreja, a não querer mais saber de envolvimento com Deus, e os que literalmente se desviam. Então, a busca por um lugar ou por um ambiente que de repente não tem a formatação semelhante à do sistema, mas agrega. Você falou um negócio muito forte aí, que é a mídia não vai aos nossos cultos ver o pastor Kleber Lucas. Isso aí. Isso é forte. É verdade. Isso é muito forte, porque é o Kleber que de repente ninguém conhece, né? E é o Kleber que ninguém conhece, né, cara? Porque, na verdade, hoje em dia, eu, como homem, prefiro caminhar e abrir meu coração para quem vive uma vida de referência, de resiliência,
onde eu deixo de lado aquele camarada que na vida dele tudo deu certo sempre. Esse camarada não tem nada para poder me oferecer, Anderson. Agora, quem foi no fundo do poço, subiu, desceu, subiu, desceu, tem a capacidade de entendimento que se não fizer por onde, vai descer de novo, esse sente da aula de vida. E é com esse que eu me abro, que eu converso, que eu peço opinião. Então, eu procuro ser, para quem de fato me procura, esse tipo de gente também, sabe? E a SOU vai atrás de gente assim, gente que de fato não tem valor para o sistema, mas gente que tem um coração disposto e fala assim, quando você começa a conversar, você fala, cara, você nunca deixou Jesus. O sistema tentou te mostrar que você não ter ido aos cultos de terça, quinta e domingo, não ter dado oferta, você ia dar na farmácia se você não desse na igreja. Mas quem fez isso foi o sistema. E o sistema, na verdade, Anderson, vai ter sempre gente querendo viver na dependência dele, porque o sistema, ele é envolvente, ele é glorioso, só que ele leva, com o decorrer do tempo, à morte. Eu vivo dia a dia aí recebendo gente aí desesperada com tarja preta, gente tentando se matar, porque não conseguem enxergar daqui para frente como é que ia ser a vida, porque se deparou com gente, descobriu e não consegue mais conviver com a hipocrisia que o sistema... Tu falou um negócio aí que eu lembrei. Quando minha mãe ainda estava viva, e ela foi fazer um tratamento com um médico, e aí essa cena foi muito engraçada, né? Que eu levo minha mãe lá, e aí, pô, o médico aí, minha mãe aqui, e aí eu olhei assim, ó, quando eu vi assim, um bolo de receita assim, eu vi um sobrenome, né? Aí eu fiz assim, né? E tá aqui o médico falando com a minha mãe aqui e tal, papapá, e eu toda hora ficava assim. Aí ele percebeu, aí ele tá curioso, né, bravo? Aí eu, não, é porque eu vi um sobrenome, não, é ele mesmo. É ele mesmo. Aí ele foi e falou assim, ó, ele tem esse aqui também, tem esse aqui também, tem esse aqui. Aí ele mostrou umas 10 receitas da galera que tá no sistema, que tudo vive à base de tarja preta. Aí ele foi e fez uma ironia comigo, falou assim, o que você toma? Um tem que tomar pra dormir, o outro tem pavor de avião, o outro tinha síndrome do pânico. E eu falei, pô, doutor, com o maior respeito, eu nunca bebi nada desses negócios aí. Ele tá de brincadeira? Eu falei, pô, nunca. Já passei treta braba. Eu sei os nomes porque as pessoas falam e a gente estuda. É verdade. Mas eu nunca tomei. Eu nas minhas crises, eu vou pro tatame, sair na porrada com 3, 4. Ele começou a rir. Vou ver um desenho, vou correr na praia. Aí eu falei pra ele assim, pô, doutor, eu nunca tomei Rivotril, não. Já tomei, tá dando na fila. Esse é bom! Esse é bom demais! Aí minha mãe, o que é isso? Eu falei, não, isso é um negócio... Isso aí eu já tomei, pra chegar junto lá. Eu realmente tava desanimado, tava triste. Aí eu vou tomar Rivotril, vou ficar mais triste ainda, irmão. Exatamente. Toma na fila e ó, uau! Isso aí foi a descoberta do Mas você século. falou exatamente isso, cara. Uma galera que tá doente, irmão. Uma galera que tem que se... cara, é muito louco isso que você falou agora, de um sistema que, ao mesmo tempo, ele é fascinante. As multidões, né? Ele é doente, né? Ele traz os corra pra você, cara. Ele traz gente que, de fato, quer ir pra vitrine. Uhum. Porque procura você quando você tá na vitrine. Sim. Esse sistema... Vive isso. É um sistema que você sabe melhor do que eu. Meu Deus do céu. Isso aí, rapaz, isso aí enche o camarada. Ele vive quase como um semideus, né? As pessoas dão isso pra ele, né? O procura, pergunta, né? Mas enquanto ele tá vivendo aquela posição ali, saiu dali, cara, saiu daquela luz ali. Ou a luz você é neto de pastor. Sou neto de pastor. Seu pastor é fundador de igreja. Fundador de igreja. Assembleia de Deus do Porto da Madame, pastor Antero Francisco Ribeiro. Como é que você enxerga essa caminhada da igreja? Porque você viu coisas na sua infância e adolescência. Isso. Concorda comigo? Concordo. Tanto negativas quanto positivas. Isso. Você viu, de repente, uma igreja gloriosa que batizava, mas já via as tretazinhas que rolavam no batidor. Isso. Você tá vendo uma piora? Isso. Como é que... Eu tô vendo gente hoje em dia, antigamente, apesar de ter um coronelismo
a gente tinha muito mais coronel do que pastor, principalmente na parte de neopentecostalismo, onde o camarada ali, ele ditava, né? E você tinha que seguir a regra ali do pastor em dado momento. Estou falando, eu sou assembleiano, né? De origem assembleiana. De origem assembleiana. Hoje eu sou batista, de origem assembleiana, minha base, né? Mas o camarada, ele procurava, ele quando ele se convertia, sabe? Ele tinha mesmo ali os seus princípios revertidos. Ele tinha ali a sua essência transformada, né? E hoje em dia eu vejo muito oba-oba, né? E eu vejo muito falta de palavra, né? Então eu fico muito preocupado com o que está por vir de uma nova geração. Que tipo de base esse povo vai ter para poder passar para os seus a nível de cristianismo, sabe? A nível de você caminhar com o próximo, caminhar sem interesse, sem esperar. Franklin, o que me assusta muito é o profissionalismo. A galera hoje já é muito profissional. Tipo assim, garoto de 18, 19 anos, que já surge no cenário cantando ou pregando, ele já é profissional. Ele é formatado para aquilo ali. Ele tipo assim, a gente, pelo menos, eu fiz parte disso, acredito que você também, a gente fez parte de um conceito de ser obreiro que evangelizava, que entregava um folheto, que segurava uma bandeja de ceia. Isso aí. Não é isso? Não é assim? Que limpava um banheiro, que passava um pano no banco. Orgulho. Não é isso? Orgulho. Pô, cansei de segurar o microfone para pastor fazer o ato da ceia. Eu já vejo uma galera, tipo, já no topo, já com aquelas artes montadas, já falando pra multidão com frase de efeito, com os cortes. Aí tu vai buscar a história, o garoto não tem nada, ele já vê a possibilidade profissional. Então ele já bota um estilo de roupa, um cabelo, uma barba, né? Aquilo que a gente falou, né? Tem lugar que você vai que todo mundo tem a mesma barba, o mesmo cabelo, né? Isso aí. Não é isso? Exatamente. Isso me assusta, porque esse profissionalismo... O profissionalismo, ele atrapalha a experiência. E o que faz um obreiro ser um obreiro não é se ele acertou, se ele errou na vida. Porque se fosse assim, a Bíblia só teria os perfeitinhos. É verdade. Mas o que faz o obreiro ser aprovado são as experiências que ele tem na vida. Sim ou não? Sim. Você não tem hoje uma geração que tem experiências com Deus. Eu vejo uma galera muito rasa. E aí, você falou uma coisa agora há pouco aí, que é a ausência da palavra. Hoje, o cara entendeu o seguinte, o que esse conceito hoje, eu chamo de entretenimento. Um bom fundo musical, uma luz perfeita, uma entonação de voz, que eu falo batatinha quando nasce. Se esparrama pelo chão. Não é assim? Meu irmão, o cara não tá falando nada com nada. É verdade. Porque outro dia o cara tava pregando e... Porque você tá igual caranguejo, andando pra trás. Eu falei, irmão, caranguejo não anda pra trás, parceiro. Mano, não tem um vídeo do caranguejo andar pro lado e pra frente. Mas o cara mandou isso, o povo, é verdade, para de andar pra trás. Sabe? O outro tava pregando. Aí ele falou assim, Jesus cuspiu no chão, fez lodo e colocou no cego. Aí ele falou essa frase. Mas isso não é o mais interessante. O mais interessante... Eu falei, como assim, mano? É que, segundo os historiadores, o cuspe era um sinônimo de agressão. Aí ele pega aquilo e transforma aquilo num raciocínio. Eu falei, cara, então Jesus cuspir no chão, fazer lodo curar não é o mais interessante. De sacanagem, né? Tá entendendo? Aí só que, cara, a galera vibra. Porque tem um jogo de luz, tem o som, tem um teclado, tem a edição. Ai de quem se levantar também, né, meu irmão? Eu apanho... Isso aqui que eu falei agora aqui, tá eu falo isso aqui, vai pra internet, é dor de cotovelo, porque ele não tá mais no sistema. Ele não é mais pregador famoso, então ele fala... Não é, irmão. Eu vejo uma galera falando uns negócios que não tem um sentido lógico. Não é nem uma questão de você ser conhecedor profundo da Bíblia, não, Frank. É o lógico. É óbvio, não tô aqui generalizando. Mas eu percebo assim, eu tô falando sobre esse profissionalismo. Esse profissionalismo, tipo assim, eu tenho que dar certo.
Eu preciso acontecer. Eu tenho que funcionar. A gente entendia que o obreiro, ele é obreiro. E Deus vai aprovar ele, aquele que é o mês de episcopado. Então a gente chegava na igreja pronto para servir. Isso aí. E aquilo ia automaticamente, as coisas iam acontecendo naturalmente. E a igreja ia reconhecendo. A igreja reconhecia. Hoje todo mundo é agenda aberta. Hoje todo mundo já é o profeta, é o visionário, é pastor, é bispo. É verdade. E eu fico assim, cara, onde que a gente vai parar, mano? E para servir são poucos, né, meu irmão? Não tem, irmão, não tem. Para caminhar outra légua, e a outra légua, e a outra légua, você conta no dedo. Franklin, preguei durante... Caminha as outras léguas quando tem interesse em caminhar alguma coisa para poder propor. O Franklin, eu preguei ininterruptamente 20 anos, sem parar. Eu sei o que é pregar de segunda a segunda. Eu sei o que é... Segunda tá numa cidade do Brasil, terça, eu sei. Eu sempre falo isso. Eu fui o pregador mais barato da história. Porque eu nunca cobrei. Eu nunca tive cachê. Então, o que me davam, eu aceitava. Então, entenda que teve lugar que eu não ganhei nada. Então, as pessoas não entendem. Como é que o Anderson ficou 20 anos pregando e não fez riqueza? Porque eu nunca cobrei. E outro dia eu ouvi um pastor falando que a itinerância dele gerava 150 mil mês. Eu falei, velho, eu nunca fiz isso. Mas eu não tô nem entrando, não tô nem julgando ele. Tô dizendo assim, porque eu tinha muito aí o conceito do servir. Eu me sentia honrado quando meu telefone tocava e alguém falava assim, vem pregar aqui em Goiânia. Eu falava, caraca, tanta gente no mundo, o cara lembrou do meu nome. Concorda comigo? Concordo. Então aquilo pra mim era um prazer tão grandioso de servir que o que eu menos pensava era o dinheiro que ia vir. Eu cansei de chegar em cidade do Brasil, levar material e doar o material pra igreja. Cansei de chegar a isso com DVD, com livro, com camisa, e o pastor contar uma história, irmão, a gente tá precisando fazer uma sala ali. Eu falar, pastor, aqui tem tanto. Pega esse material, vende e vai ser revendido. Cansei de fazer isso. Cansei de abrir mão de oferta. Porque eu entendia que Deus cuida. E Deus cuida mesmo. Então hoje é tudo muito profissional. É assessoria, que cobra tanto, é um cachê. É secretária. É secretária. Ó, ela vai, mas tem que ter água, não sei o quê, com gás, não sei da onde. E isso pra ovelha também, pra poder marcar. É, mano. Isso pra marcar gabinete. Então um negócio assim muito... Pô, gabinete, eu peguei uma situação, eu fiz um teste, o cara caiu bonitinho. Eu falei, não, pastor, fui na igreja, eu queria conversar com o senhor. Ele olhou, cara, é difícil, hein? Ele fez assim mesmo, ele deu essa pausa. Eu acabou o culto, eu fui correndo assim, ó, aí fiquei do ladinho do púlpito dele, assim, ele desceu. Foi simpático, não vou dizer que ele me... Mas ele fez, cara, rapaz, é difícil. Mas se você quiser, tem uns pastores de rede aqui. E aí a gente arruma um pra falar com você. Eu falei, não, eu queria falar com o senhor. Ele, não, cara, é difícil. Daqui a pouco encostou alguém que ele entendia que tinha mais condição do que eu. Já foi abraçando, já foi catando. Depois eu vi na internet, tava no restaurante e tava comendo. Eu falei, entendi. É desse jeito. Tudo bem. É desse jeito. Tudo bem, cara. Eu me assusto com o caminho que a igreja evangélica tomou, principalmente na esfera política, que você sabe que foi um negócio assustador, né? Essa última eleição agora foi porradaria mesmo. Tiro, porrada e bomba, né? Em nome da igreja. E não chegaram a lugar nenhum, né? Não Chegou chegaram a lugar nenhum. na inimizade, né, cara? Isso aí. Nos distratos. Gente que não fala mais com um parente. Eu literalmente ouvi o demônio só olhando assim, pô, nem preciso trabalhar. Exatamente. Pra quê? Nem preciso trabalhar. Eles mesmos saem entre eles mesmos, se desentendem. Sozinho. Você vê como é que são as coisas, né, Anderson? O evangelho é tão simples. O ID, as boas novas, é tão simples. É uma basicalidade. É uma relação espiritual que não envolve construção de templo, não envolve lugar de passagem onde é bendido, não envolve nada disso. Envolve simplesmente um coração puro, reto, disposto a fazer o bem, querer falar de Jesus com as suas atitudes, com os seus comportamentos, cuidar do órfão, da viúva, da pessoa carente, né? Dar ombro e ouvido para quem ninguém dá ombro, para quem ninguém dá ouvido. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho, onde você faz um para cada um, você não precisa profissionalizar isso, né? Então, eu acredito que a proposta que muitas igrejas hoje em dia têm como uma verdade absoluta
nada mais nada menos do que fazer com que o evangelho dê marcha ré. Em vez de você poder levar as boas novas, você simplesmente pinça dentro dos seus currais de igreja de acordo com a necessidade daquele povo, o que ele precisa ouvir para eu poder não perder. Gente, isso é de uma pobreza tamanha, sabe, que impede de acontecer na sua vida, não de Deus agir, mas impede de acontecer na sua vida os milagres, as benéficas que o Senhor tem para você, os resultados que você tem quando você tem uma dependência e quer depender do Pai e quer viver para o Pai, quando você de fato espera no Senhor e quando você começa a agir dessa forma assim, sabe? Onde você tem muito mais direito do que dever como pastor, onde você opta a andar somente com quem lhe apraz. O pastor estava conversando comigo e falou assim, ó, eu escolho com quem eu ando, mas só quem ele escolhia, com quem ele andava, era a rapaziada prime do negócio. São os juízes, os desembargadores, os deputados na igreja dele. Só faltou o cara falar assim, Jesus é Jesus, irmão. Jesus quis colocar ajuda no carro dele. Eu não. Eu posso escolher quem vai entrar na minha casa. Só que na igreja do cara tinha porteiro, pedreiro, guardador de carro, advogado. E ele só escolhia aqueles que de fato, né, cara? E aí você vê a história que, na verdade, quem trai, quem deixa de dar aquele que o camarada está contando que dê todo mês aquele dízimo, é justamente os maiores, né, cara? É. E os menores é que botam a mão no caixão e carregam o caixão, assim, né, cara? Sempre foi assim. Amigo, você, esse ano... Eu tô conversando com um amigo, gente, então eu sei algumas coisas da particularidade do Frank, então eu me antecipo de falar. Quando a gente conversa com pessoa que a gente não conhece, mas eu sei que o Frank, esse ano de 2023, completa 50 anos, né? Se você pudesse fazer um apanhado da tua história de vida nesse primeiro século aí de vida, como é que você não só se definiria, mas o que você... Eu sei que tem perdas, tem dores, tem rupturas, mas tem muitas conquistas. Tem muitas conquistas. Como é que você se enxerga? De um tempo pra cá, toda hora tem me entrevistado, Anderson. Você? É. É mesmo? Eu me entrevisto a mim mesmo. Fala aí como é que tu faz. Ensina aí pra gente. Você começar a fazer uma analogia com o olho na história, obviamente do passado, dos seus erros, dos seus acertos. E aí você chega a uma conclusão de que o melhor caminho, a melhor amizade que você tem, que você pode ter com você, o melhor bem que você pode fazer para você mesmo, é cotidianamente você se colocar numa posição onde você pergunta para você mesmo como é que você agiria diante daquelas circunstâncias. Porque você vai começando a entender que o sábio, na verdade, a essência dele está muito mais ligada a você fazer uma análise das consequências das atitudes que você toma hoje, do que necessariamente você ser um cara altamente conhecedor de todas as teses aí que você possa imaginar e o povo bater palma para você. Então, cada dia mais, hoje, eu me preocupo, ainda mais agora, mais do que nunca, em ser uma referência de um homem amigo, parceiro, ouvinte para os meus filhos, de deixar para eles um legado de resiliência na vida, de parceria, onde você sai na rua, você encontra os amigos e você ali fez uma trajetória de andar, de caminhar, de ouvir, de ajudar, sabe, em dado momento da vida, a quem você de fato conhece a história, sabe que de fato não é safado, que não é pilantra, que está passando por aquele momento ali, que as pessoas são feitas de erros e de acertos, que a gente de fato precisa cada vez mais ouvir os dois lados antes de opinar. Isso se for opinar, que na verdade não é nem para opinar na vida de quem quer que seja, né?
que a verdade tem sempre 2 ou 3 lados, né? Que nunca você deve reter a mágoa, o ódio, o rancor, que muitas das vezes na vida você vai entrar em lugar, as pessoas vão fingir que você não está ali, vão querer de fato te colocar para baixo, né? E saber que você precisa fazer por você é o mais importante disso. Eu vejo muita gente reclamando de situações onde, no fundo, a pessoa esperava que quem fizesse para realizar os sonhos dela fosse o próximo. Meu irmão, esse é o caminho do princípio da sua fragilidade sendo totalmente exposta, porque você tem que ir em direção aos seus objetivos, aos seus sonhos, aos seus projetos. Você precisa construir aquilo que de fato você acredita, porque se você não agir dessa forma, que você entende que foi um chamado, não foi chamado, foi um assovio. Assoviaram para você, você entendeu que aquilo foi um chamado, que foi um propósito para a tua vida. Estou falando em todos os aspectos, não só no aspecto espiritual, não só no aspecto religioso, mas no aspecto profissional também. Você vê a tua memória, você entendeu que aquilo ali é um lance para você. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, vá, executa, vá à frente, acredita que o Pai é contigo, que as portas que fecharam eram para ser fechadas, as portas que abriram eram para ser abertas e que nada vai deixar de acontecer se não for da permissão e da vontade de Deus para tua vida. Davi, coloca de novo aí a propaganda do mundo do acrílico rapidinho. E a gente tá chegando ao final. Aqui, ó, o Instagram, mundo underline do acrílico, telefone, o e-mail, viu? Frank, se você... É lógico, você deu um recado muito bem dado agora aí. Mas qual o teu olhar, o empresário, teu sonho, teu negócio? É o quê? Brasil, América Latina? Ou tu tá feliz com o que você tá vivendo já? Rapaz, eu sou muito grato a Deus por poder fazer... Obrigado, Davi. Fazer pelos meus filhos aquilo que de fato meu pai queria fazer muito e não conseguiu fazer por mim. Sou muito grato a Deus. Mas hoje em dia a gente está caminhando para um novo momento da nossa vida empresarial, né? A gente já entendeu, de um tempo para cá, que não tem como você poder continuar no momento da existência do Google, você ter uma renda única, né? É necessário, hoje você ter uma possibilidade imensa de você ter vários tipos de rendas, né? Então isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção. E é em cima disso que esse novo momento meu, da minha vida de um tempo para cá, que a gente está estruturando, não só ter o mundo do acrílico no formato que ele está, mas o mundo do acrílico e outros negócios também, né? Então a ideia é você poder ter qualidade, né, de vida, não deixar que de fato o trabalho ultrapasse e tire uma relação com seus filhos, uma relação com a sua família, uma relação com a tua espiritualidade, né? Uma relação com a tua igreja, uma relação com seus amigos, né? Ou seja, o meu momento hoje é pedir a Deus que as coisas elas tenham todos os seus tempos na minha vida, né? Profissionalmente falando, a nível de negócio. Eu preciso fazer com que a força de Deus me ajude, porque a minha força ela é finita, ela é limitada, né? Eu corro atrás de coisas, tento abrir portas que nunca vão abrir, tento alcançar lugares que nunca vão chegar, mas quando a gente convida Jesus para poder estar conosco, a gente convida Jesus através das nossas orações, das nossas súplicas, dos nossos momentos em casa, na maior igreja que somos nós, o templo de Deus, né? Tudo fica mais fácil. É isso aí. Galera, a gente tá chegando ao final de mais um Conta Aqui. Eu sempre gosto de fazer algum tipo de reflexão, Franklin. Sempre gosto de fazer algum tipo de pensamento. E a história do Franklin, ela é de verdade a prova viva. E ele disse isso aqui durante esse episódio, que não é sobre a origem, de onde você veio, não é sobre etnia, não é sobre sexo, não é sobre idade. Quando você tem um foco e principalmente quando você tem uma fé pautada em Deus, você alcança. Quem me conhece sabe que eu digo sempre, com Deus você pode.
Eu tô diante de um amigo que é da mesma região que eu, São Gonçalo. Tem a mesma cor de pele do que eu, é negro, veio de uma origem também simples. Exatamente. E chegamos. E não estamos satisfeitos. E somos vizinhos. Hoje agora é ser vizinho. Somos vizinhos. É vizinho mesmo, irmão. Aí, ó, esse cara aqui, olha que maneiro, gente. Olha que maneiro. Sexta-feira, era tipo, sei lá, 8 e pouca da noite, meu telefone toca. Ô, Bravo, tá fazendo o quê, Bravo? Irmão, eu já tô chegando aos 50 também. Eu não tenho mais pique pra algumas coisas. Eu não tenho mais paciência pra algumas coisas. Esse cara vai e fala assim, tava chovendo, mano. Tava chovendo. Sexta-feira, eu prontinho já pra quê? Fazer uma pipoca Netflix, meu irmão. Pra 10, era perto das 10. Aí ele falou assim, tá fazendo o quê? Eu falei, pô, tô em casa, quietinho. Ele, sexta-feira, irmão, Barra da Tijuca. O cara me chama pra quê? Vamos pra vigília. Falei, vigília? Ele é um tempo bom quando vou numa vigília. Tem uma vigília aqui onde? Aí quando ele falou, eu fui na internet ver. Ai, irmão, fomos num mistério lá forte, lá demos uma rodada. Aí chegou uma hora lá, que a gente chegou no ambiente. Chegou uma hora que eu fiquei assim meio que tipo, eu tenho minhas crises existenciais. Eu falei pro Frank tá vendo meu psicólogo, meu vizinho se lascou. Eu falo tudo no ouvido dele. E eu falei, pô, tem uns caras aqui que eu sei como é que tem a vida. Aí ele, não, irmão, calma, irmão, fica na tua. Irmão, chegou uma hora que eu virei assim, sabe de uma coisa? Eu vou adorar. Isso, irmão, eu comecei. Aí o Frank olhou pra mim, tá soltinho. Eu adorei. Aí virei pra ele, irmão, obrigado. Reviu amigos. Não foi? Aí ele, obrigado. Chegou amigos que não te via Aí eu falei pra ele assim, amigo, obrigado por me trazer aqui. A gente ficou até um certo horário bacana, fomos pra casa. Eu falei, cara, que legal, o cara me chamou pra uma vigília. Esse tipo de relacionamento você tem que ter na vida. E eu quero só fechar esse podcast dizendo exatamente isso. Não existe ponto final na história de ninguém. Deus está sempre nos refazendo, nos reconectando, né? A gente fala muito de novas alianças. No meu caso com o Frank é uma reconexão, é diferente. Exatamente. A gente se a Donep lá atrás. A gente nem falou de Donep aqui, não. Nem falamos da Donep. Pô, capítulo 095, esse cara foi presidente do... E abre capítulo, e fecha capítulo, e abre capítulo. Eu era instrutor de seminário, irmão. Eu dava aqueles bloquinhos de seminário lá de áudio, nem falei de Adonep aqui. Mas é muito bom receber você aqui, meu amigo, ó. Sucesso, prosperidade. Você é um presente de Deus pra minha vida. Obrigado, de verdade. Oro para que você alcance todos os seus sucessos. Quero aqui agradecer mais uma vez. Didático Tech. Valeu, Bruno. E Bruno, ó, tá vendo aí, ó? Tá vendo, Davi? Tá viu, Davi? Culpa é sua que me abandonou 3 episódios ou 2, sei lá. Valeu, Davi. Valeu. Didático Tech, obrigado. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Fala quem você quer aqui, ó. Na mesa, viu? Obrigado e até o próximo Conta Aqui.